Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre algo literalmente tão antigo quanto a própria humanidade, mas que continua sendo absolutamente fascinante: os movimentos demográficos. Desde o comecinho da nossa história, as populações estão sempre em fluxo. E entender exatamente o que leva grupos inteiros de pessoas a deixarem tudo para trás, buscando novos horizontes, é a grande chave para a gente compreender como o mundo moderno realmente funciona. Bom, vamos direto ao ponto. A nossa análise de hoje passa por o que é a migração, os fatores de repulsão e atração, o nosso velho conhecido êxodo rural, a atual crise venezuelana e, fechando com chave de ouro, o movimento dos brasileiros em Portugal. Então, começando pelo básico. Seção 1. O que é, afinal, a migração? Como a gente define esse movimento? Olha só, migrar é, de forma bem simples, se deslocar de um lugar para o outro para viver lá, para estabelecer residência mesmo. Não estamos falando de ir passar as férias na praia, tá? É uma mudança de vida. E o mais legal dessa dinâmica é que quem migra ganha logo dois crachás de uma vez só: o de quem sai de um lugar e o de quem chega em outro. É como passar pela porta de uma sala para outra. Pensa bem, quem sai do Brasil para morar em Portugal é visto por nós, aqui da origem, como um emigrante. Esse prefixo "e" sinaliza a saída, mas no exato segundo em que essa pessoa pisa em solo português, o jogo vira automaticamente e ela se torna uma imigrante, representando a entrada em um novo lugar. A viagem é a mesma, mas o nome da jornada muda totalmente dependendo de qual lado da fronteira a gente está olhando. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Seção 2. Fatores de repulsão e atração. Afinal, por que as pessoas fazem as malas e vão embora? Acreditem, ninguém muda de país ou de cidade por puro acaso. O que rola, na verdade, são forças opostas puxando e empurrando o tempo todo. De um lado, a gente tem os polos de repulsão. São aquelas realidades super duras que praticamente expulsam a pessoa do lugar dela, como guerras, fome, miséria, desastres climáticos severos e perseguição política. Do outro lado, o cenário oposto, os polos de atração. É aquela promessa brilhando no horizonte de que a vida vai melhorar, oferecendo segurança física e bons empregos. Resumindo, toda a migração é uma fuga de um polo de repulsão correndo em direção a um polo de atração. E como isso funciona dentro de casa? Vamos para a seção 3, movimentos internos e o fenômeno do êxodo rural, a migração que acontece dentro das próprias fronteiras. O êxodo rural humaniza bastante aquelas estatísticas frias que a gente costuma ver. Historicamente, as famílias não saíam da roça só porque queriam mudar de ares. Com a chegada das máquinas no campo, o trabalho braçal foi rapidamente substituído. Junta isso com secas terríveis que destruíam colheitas e encareciam a vida na roça. O pessoal simplesmente não via outra saída. Forças de repulsão enormes operando aí. Como resultado, as gerações mais jovens lotaram os ônibus indo para os grandes centros urbanos, atraídas pelas promessas de estudo e vagas nas fábricas. E olha, a escala disso no território nacional foi um verdadeiro absurdo. Entre as décadas de 50 e 80, um mapa do Brasil mudou de forma irreversível. Esse fluxo massivo saindo lá do Nordeste e descendo para o Sudeste é o exemplo perfeito de repulsão e atração funcionando na prática. Fugindo das secas e das dificuldades financeiras, milhares de pessoas foram puxadas pelas indústrias que estavam bombando em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso, claro, trouxe desafios imensos de moradia, mas também ajudou a construir essas metrópoles gigantes e diversas que conhecemos hoje. Dando um salto para os dias de hoje. Seção 4. A imigração e a crise venezuelana. Como as travessias internacionais reconfiguram o nosso mapa sul-americano no século XXI. Para entender a força brutal desse polo de repulsão internacional, a gente traz uma citação bem direta da Unicef. Eles dizem: com o agravamento da crise econômica e social na Venezuela, o fluxo de cidadãos venezuelanos para o Brasil cresceu maciçamente. É exatamente isso. O colapso das condições econômicas lá serviu como gatilho principal. Isso forçou centenas de milhares de pessoas a deixarem suas raízes para trás, apenas para buscar o básico da sobrevivência, cruzando a nossa fronteira norte. Esse movimento ganhou proporções enormes a partir de 2017. E tem uma diferença marcante aqui. Não estamos falando só de adultos cruzando a fronteira para procurar emprego. É uma demografia super complexa. São famílias inteiras, populações indígenas, um sem fim de crianças e adolescentes. E como a porta de entrada principal foi a fronteira ali em Roraima, cidades pequenas como Pacaraima e Boa Vista tiveram que se adaptar quase da noite para o dia para virar grandes centros de acolhimento e ajudar essa galera a recomeçar a vida.
E para fechar o cerco dessa nossa análise, vamos cruzar o oceano. Seção 5, Emigração. Os brasileiros em Portugal e a busca por novas oportunidades. O mais impressionante é ver como o perfil do brasileiro que vai para Portugal mudou drasticamente nas últimas décadas. Se a gente voltar na linha do tempo, lá para os anos 90, a galera ia muito mais por uma questão de sobrevivência financeira básica. Era super comum a ocupação de trabalhos braçais, como construção civil ou serviços domésticos. Mas depois de 2012, a história mudou de figura. A onda mais recente é dominada por estudantes de mestrado e doutorado, profissionais super qualificados, empresários e aposentados. O polo de atração deixou de ser só sobreviver e passou a ser a busca por uma real qualidade de vida e segurança. Pausa para esse número impressionante. 87.493. Esse era o total de brasileiros vivendo com visto legal em Portugal no ano de 2014. Para vocês terem uma dimensão real disso, naquela época, essa nossa população representava mais de 22% de todos os estrangeiros legalizados do país. É a prova definitiva da força dessa imigração e do magnetismo gigante que o continente europeu exerce sobre a gente. E aqui entra um dado financeiro muito curioso: R$ 1.800. Esse era o valor que refletia a exigência de salário mínimo em Portugal nos anos cobertos por esses estudos. E por que isso é importante? Porque para muita gente, como os aposentados, comprovar essa quantia era o passaporte para conseguir a permissão de moradia. E olha que ecossistema incrível que se forma. Os brasileiros levam suas economias para lá, injetando um capital que ajudou muito a economia portuguesa no cenário pós-crise. Em troca, essas pessoas ganham o direito de morar num país super tranquilo, com baixíssimas taxas de criminalidade. Todo mundo sai ganhando. Mas, no fim das contas, muito além de qualquer estatística, a gente está falando de vidas humanas. O contraste é palpável e fascinante. De um lado, você tem o polo de atração idílico, aquela imagem clássica de monumentos como a Torre de Belém, simbolizando segurança e cultura europeia. Do outro, a vida real. Famílias de verdade, que arriscaram tudo, fecharam, o litoral do Brasil para investir as economias e abrir um café super charmoso lá em Braga. É o conceito de repulsão e atração acontecendo na prática, traduzido no sorriso de quem cruzou o oceano para construir um futuro mais seguro. Chegando ao final dessa nossa explanação, fica muito claro que os movimentos populacionais são estruturas vivas e contínuas, né? Eles não param. Desde o êxodo nas estradas de terra até os complexos voos intercontinentais de hoje, o pêndulo das migrações continua balançando. E aí eu deixo uma provocação para a gente pensar. Num século tão cheio de reviravoltas climáticas, crises econômicas imprevisíveis e tensões políticas, onde é que vão se formar os próximos grandes polos de atração e repulsão? E de que jeito esses próximos capítulos da demografia vão continuar redesenhando a economia e o nosso mapa global? Vale muito a pena continuarmos prestando atenção nisso. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise, um excelente dia para todos e até a próxima!